E aí? Hoje nós vamos falar de Atos dos Apóstolos, capítulo 2, Pentecostes. Vamos lá. Então, antes de começar a falar do dia de Pentecostes, o dia que o Espírito Santo foi enviado à Terra, como Jesus prometeu, que assim que ele subisse o Espírito viria, antes desse dia acontecer, houve a eleição de um novo apóstolo no lugar de Judas, porque Judas já havia morrido. Então, eu quero ler para vocês como é que foi isso, como é que tá aqui na Bíblia, tá? Eleição de Matias, chama. Num daqueles dias, levantou-se Pedro no meio dos seus irmãos, dos apóstolos, né? De todas as pessoas que estavam ali na assembleia. Levantou-se Pedro no meio dos seus irmãos, na assembleia reunida, que constava de umas 120 pessoas, e disse: Irmãos, convinha que se cumprisse o que o Espírito Santo predisse na Escritura pela boca de Davi, acerca de Judas, que foi o guia daqueles que prenderam Jesus. Ele era um dos nossos e teve parte do nosso ministério. Esse homem adquirira um campo com o salário de seu crime, depois, tombando para a frente, arrebentou-se pelo meio e todas as suas entranhas se derramaram. Tornou-se esse fato conhecido dos habitantes de Jerusalém, do modo que aquele campo foi chamado na língua deles de Acéldama, isto é, campo de sangue. Pois está escrito no livro de Salmos: fique deserta a sua habitação, e não haja quem nela habite, ainda mais que outro receba o seu cargo. Está em Salmo 68, 26 e em Salmo 108, versículo 8. E aí, Pedro continuando. Convém, pois, que destes homens que têm estado em nossa companhia todo o tempo em que Jesus viveu entre nós, a começar do batismo de João até o dia em que do nosso meio foi arrebatado, um deles se torne conosco testemunha da sua ressurreição. Então, eu vou ler de novo, tá? Então, Pedro fala assim: convém, pois, que destes homens que têm estado em nossa companhia todo o tempo em que o Senhor viveu entre nós, a começar do batismo de João até o dia em que do nosso meio foi arrebatado, um deles se torne conosco testemunha da sua ressurreição. Lembra que Pedro está falando aqui do que Jesus pediu. Falou que quando eles perguntaram se Jesus ia instaurar o reino, lá em Atos 1, no finalzinho de Atos 1, Jesus falou: não cabe a vós sabeis sobre isso, mas será enviado o Espírito Santo que os ajudará a seres minhas testemunhas em todo o lugar da terra. Então Pedro está dizendo que no meio daquela assembleia, que um deles se torne conosco testemunhas da sua ressurreição, para se cumprir o que Jesus pediu. Propuseram duas pessoas, dois homens, José, chamado de Barsabas, não é Barrabás, é Barsabás. José, chamado de Barsabas, que tinha por sobrenome Justo, e Matias. E oraram nesses termos: ó Senhor, que conheces os corações de todos, mostra-nos qual destes dois escolhestes, para tomar nesse ministério o apostolado o lugar de Judas, que se transviou, para ir ao seu próprio lugar. Deitaram sorte e caiu a sorte em Matias, que foi incorporado aos 11 apóstolos. Então, quando aconteceu o Pentecostes, Matias já estava no lugar de Judas. Então, já estavam 12 apóstolos novamente, tá bom? Então, vamos para Pentecoste agora. Atos capítulo 2. Vinda do Espírito Santo, assim como Jesus falou que aconteceria. Vamos ver como aconteceu. Então, depois que Jesus subiu ao céu, depois da ressurreição de Jesus, ele ficou 40 dias aqui com os apóstolos, falando sobre o reino de Deus. E aí ele foi arrebatado. O Espírito Santo só veio 10 dias depois disso. Só que você imagina a espera dos discípulos. Eles ficaram esperando. Eles não sabiam que hora vinha. Jesus falou: quando eu subir aos céus, o Espírito Santo virá sobre vocês para auxiliar, para vocês serem minhas testemunhas. Então, quando Jesus subiu e o anjo do Senhor apareceu para eles e falou: o que vocês estão fazendo aqui ainda, olhando para o céu, né? Tipo, que vai se cumprir o que Jesus pediu. Eles voltaram para casa, oraram e ficaram aguardando. Então, imagina você aguardando uma visita, que a visita fala: eu tô chegando.
E aí você fala, então tá bom, então eu vou preparar alguma coisa para receber. E aí você prepara ali o almoço, na hora da visita. Aí você prepara o café da tarde, na hora da visita. Você prepara o jantar, nada da visita. Aí você fala, tudo bem, hoje ela não veio, então amanhã cedo eu preparo o café da manhã. A visita não chega. Aí você prepara o almoço, cadê a visita? Não chegou. Aí você prepara o café da tarde, aí cadê a visita? Meu Deus, não, mas tudo bem, a visita tá chegando. Ela falou, o que tá chegando? Prepara a janta. Nada. Segundo dia a visita não veio. Você vai pro terceiro dia, você faz a mesma coisa. Aí você fala, nada. Mas a visita falou que tá chegando. Não, eu tenho que esperar, é muito importante. Quarto dia, nada. Então você imagina, consegue imaginar com esse exemplo que eu dei, assim, a angústia deles e assim, a ânsia que eles estavam para receber o Espírito Santo, porque o Espírito Santo seria a ajuda, seria o ânimo, seria o gás para que eles tivessem aquele poder de novo, porque eles tinham Jesus, mas Jesus foi arrebatado ao céu depois de tudo que ele passou. Então, por mais que eles já estivessem fazendo tantas coisas em nome de Jesus, eles tinham a presença dele ali. Então, ter uma outra ajuda seria maravilhoso. Então, eles ficavam ansiosos esperando isso, o Espírito Santo, né? E aí nós vamos saber agora como é que foi essa chegada, então. Chegando o dia de Pentecostes, o que é Pentecostes? Vou ler para vocês aqui a explicação bíblica. Pentecoste ou festa da messe, celebrada pelos judeus 7 semanas depois da Páscoa, no 50º dia. Pentecoste em grego significa quinquagésimo, 50 dias depois da Páscoa. Então, se Jesus morreu na Páscoa, ressuscitou na Páscoa, ficou 40 dias com ele, para dar 50 dias faltou 10 dias. Então, o Espírito Santo chegou 10 dias depois, entendeu? Então, chegando o dia dessa festa de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. Quem são todos? Os apóstolos e todos ali adeptos de Jesus, né? Chegando o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. Aqui tem uma explicação sobre Pentecoste, ok. De repente veio do céu um ruído. Então eles estavam dentro da casa, ó, reunidos todos em algum lugar. Aliás, não falou que era dentro da casa, mas reunidos todos em algum lugar. De repente veio do céu um ruído. Então todo mundo olhou para cima. E encheu toda a casa onde estavam sentados. Então eles estavam numa casa. E mesmo assim, o ruído do céu, todo mundo, mesmo dentro da casa, com o teto sobre a cabeça, escutou aquilo e deu uma olhadinha, né? Com certeza, deve ter sido bem alto. De repente veio do céu um ruído como se soprasse um vento impetuoso. O que é um vento impetuoso? É um vento rápido, ágil, violento, mas violento no sentido de tanta agilidade. Então, de repente veio do céu um ruído como se soprasse um vento impetuoso e encheu toda a casa onde estavam sentados. Imagina você na sua casa ali, com todo mundo, de repente você escuta um barulho no céu, um ruído no céu e um vento entra na sua casa. Não é um ventinho, é um vento impetuoso que joga tudo para tudo quanto é lugar. Sabe aquelas folhas voando, tudo aquilo? Foi isso que aconteceu. De repente veio do céu um ruído como se soprasse um vento impetuoso e encheu toda a casa onde estavam sentados. Apareceu-lhes então uma espécie de línguas de fogo, que repartiram e pousaram sobre cada um deles. Então vamos recapitular, tá? Estavam eles na casa, de repente um ruído no céu, a casa foi invadida por um vento impetuoso, agitado, violento, e de repente apareceu uma espécie de línguas, mas línguas de fogo, e eles ficaram vendo, que se repartiram e pousaram sobre cada um deles. Ficaram todos cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhe concedia que falassem. Achavam-se então em Jerusalém judeus piedosos de todas as nações que há debaixo do céu. Então você imagina, depois de todo o acontecimento de Jesus, 50 dias depois, com essa festa já famosa provavelmente lá, ainda mais talvez também muitos atraídos pelo próprio Jesus, pela história de Jesus e pelos apóstolos de Jesus, que eram os testemunhas oculares de Jesus, tinham convivido, tinham visto Jesus, podiam contar sobre ele, já que ele tinha sido arrebatado ao céu. As pessoas, muitas pessoas crentes foram lá, então achavam-se então em Jerusalém judeus piedosos de todas as nações que há debaixo do céu. Olha quanta gente devia estar lá. Ouvindo aquele ruído, reuniu-se muita gente e
de que cada um os ouvia falar na sua própria língua. Profundamente impressionados, manifestavam a sua admiração. Não são, porventura, galileus que todos estes que falam? Não são, porventura, galileus todos estes que falam? Como então todos nós os ouvimos falar, cada um em nossa própria língua materna? Então, agora eu vou ler para vocês aqui uns nomes que são a classificação da onde haviam pessoas lá, de que parte do mundo haviam lá. Então, haviam partos, medos, elamitas. Da onde são os partos, medos e elamitas? Ó, partos, medos e elamitas são habitantes da Pártia, da Média e do Elã, territórios situados entre o Mar de Cáspio e o Golfo Pérsico. Então, aqui, ó. Então, haviam lá partos, medos, elamitas, os que habitam a Mesopotâmia, a Judéia, a Capadócia, o Ponto, a Ásia, a Frígia, a Panfilha, o Egito e as províncias da Líbia próximas a Cirene, peregrinos romanos, judeus ou prosélitos, cretenses e árabes. Então, vou ler para vocês onde era todo esse povo, ó. Partos, medos e elamitas eram habitantes da Pártia, da Média e do Elã, territórios situados entre o Mar de Cáspio e o Golfo Pérsico. Frígia e Panfilha, Capadócia e Ponto, hoje são territórios da Turquia asiática. Os prosélitos, chamados alhures temente a Deus, eram pagãos que tinham abraçado, ao menos parcialmente, a religião do povo judaico. Então, tinha gente de tudo quanto é língua que você imaginar. E aí, eles falavam assim, ó. Ouvimos-los publicarem em nossas línguas as maravilhas de Deus. Estavam, pois, todos atônitos, quer dizer, espantados, admirados, e, sem saber o que pensar, perguntavam uns aos outros: que significam essas coisas? Outros, porém, escarnecendo, diziam: estão todos embriagados de vinho doce. E aí, Pedro, ao escutar isso, Pedro fez um discurso. Pedro, então, pondo-se de pé em companhia dos 11, por isso que eu quis falar para vocês que Matias já tinha elegido, porque aqui fala que ele estava em companhia dos 11, então com Pedro 12, estava completo de novo o grupo. Então, Pedro, então, pondo-se de pé em companhia dos 11, com voz forte lhes disse: homens da Judéia, e vós todos que habitais em Jerusalém, seja-vos isto conhecido e prestai atenção às minhas palavras. Estes homens não estão embriagados como vós pensais, visto não ser ainda a hora terceira do dia. Visto não ser ainda a hora terceira do dia. O que é isso? Hora terceira do dia significa as 9 horas da manhã. Nos dias é Deus quem fala, que derramarei do meu espírito sobre todo ser vivo. Profetizarão os vossos filhos e as vossas filhas. Os vossos jovens terão visões e os vossos anciãos sonharão. Sobre os meus servos e sobre as minhas servas derramarei naqueles dias do meu espírito e profetizarão. Farei aparecer prodígios em cima no céu e milagres embaixo na terra, milagres de sangue, fogo, vapor de fumaça. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor. E então todo que invocar o nome do Senhor será salvo. Pedro recitou isso, mas isso está escrito em Joel, capítulo 3, versículo de 1 a 5. E Pedro continuou: Israelitas, ouvi estas palavras: Jesus de Nazaré, homem de quem Deus tem dado testemunho diante de vós com milagres, prodígios e sinais que Deus realizou no meio de vós, como vós mesmos o sabeis. Depois de ter sido entregue segundo o determinado desígnio e presciência de Deus, vós o mataste, crucificando-os por mãos de ímpios, mas Deus o ressuscitou, rompendo os grilhões da morte, porque não era possível que ela o retivesse em seu poder. Pois dele disse Davi: eu via sempre o Senhor perto de mim,
pois ele está à minha direita, para que eu não seja abalado. Alegrou-se por isso o meu coração e a minha língua exultou. Sim, também a minha carne repousará na esperança, pois não deixará a minha alma na região dos mortos, nem permitirás que o teu santo conheça a corrupção. Fizeste-me conhecer os caminhos da vida e me encherás de alegria com a visão da tua face. Davi estava falando aqui, depois você pode pegar sua Bíblia e ler com calma, e Davi estava falando aqui sobre que Jesus ressuscitou e que ele também ressuscitará em nome de Jesus, né? Que quando chegar o tempo, ele também não perecerá com a morte, que Jesus irá os ressuscitar. Então ele fala de ver a face, ele fala que o corpo dele não ficará na mansidão dos mortos. Depois você lê com calma que você vai entender toda essa explicação. Pedro continuou: Irmãos, seja permitido dizer-vos com franqueza: do patriarca Davi dizemos que morreu e foi sepultado, e o seu sepulcro está entre nós até o dia de hoje. Mas ele era profeta e sabia que Deus lhe havia jurado que um dos seus descendentes seria colocado no seu trono. Está falando de Jesus. E, portanto, a ressurreição de Cristo que ele previu, Davi previu, e é o que o texto de cima está falando, e, portanto, a ressurreição de Cristo que ele previu e anunciou por essas palavras. Ele não foi abandonado na região dos mortos e a sua carne não conheceu corrupção. Palavras de Davi. A este Jesus, Deus o ressuscitou, do que todos nós somos testemunhas, exaltado pela direita de Deus, havendo recebido do Pai o Espírito Santo prometido, derramou como vós vedes e ouvis. Pois Davi pessoalmente não subiu ao céu, todavia diz: o Senhor disse a meu Senhor: senta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por escabelo dos teus pés. Salmo 109, versículo 1. Que toda a casa de Israel saiba, portanto, com a maior certeza de que Jesus, que vós crucificastes, Deus o constituiu Senhor e Cristo. Aí, o que aconteceu? Pedro terminou o discurso dele. Aí as pessoas que estavam ali escutando Pedro, ao ouvirem essas coisas, ficaram compungidos no íntimo do coração e indagaram de Pedro e dos demais apóstolos: que devemos fazer, irmãos? Pedro lhes respondeu: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo, pois a promessa é para vós, para os vossos filhos e para todos os que ouvirem de longe o apelo do Senhor nosso Deus. Então aqui é muito bonito isso que Pedro fala para eles, com muito discernimento, porque lembra que havia ali pessoas de todas as religiões, de todas as línguas, de todos os lugares do mundo. Jesus fala, pessoas piedosas, judeus piedosos, pessoas adeptas a Cristo de todo lugar do mundo. Então ele não limitou a religião, ele não limitou a língua, ele não limitou a nada. O único critério era o arrependimento, porque Deus vê coração. É isso que Deus quer ver. Ele não quer ver nada mais além disso. Então aí vou repetir as palavras de Pedro para você memorizar bem. Arrepender, aí eles perguntaram, eu vou voltar completo. Os irmãos ficaram assim, tocados. E aí, o que devemos fazer, irmãos? Perguntou para os apóstolos. As pessoas estavam sedentas de querer mudar de vida de fato e entender melhor tudo isso, viver isso. E aí Pedro respondeu para eles: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão de vossos pecados e receberei o dom do Espírito Santo, pois a promessa é para vós, para os vossos filhos e para todos que ouvirem de longe o apelo do Senhor nosso Deus. Então aqui não tem restrição, então não vamos colocar restrição em nada. Então todos podem receber Jesus e isso é maravilhoso. Ainda com muitas outras palavras, exortava-os, dizendo: salvai-vos do meio dessa geração perversa. Os que receberam a sua palavra foram batizados, e naquele dia elevou-se mais ou menos 3.000 número de adeptos.
Perseveraram eles na doutrina dos apóstolos, nas reuniões em comum, na fração do pão e nas orações. Quer dizer, aprenderam todos os costumes com os apóstolos, os costumes que Jesus ensinou, e mantiveram isso na vida deles. De todos eles se apoderou o temor, pois pelos apóstolos foram feitos também muitos prodígios e milagres em Jerusalém. Olha aí o que Jesus pediu para acontecer. Eles continuaram fazendo. E o temor, muitos prodígios e milagres em Jerusalém, e o temor estava em todos os corações. Temor aqui não é de medo, tá? É o reconhecimento de Deus, é o temor do senhorio do Senhor, reconhecimento do senhorio do Senhor, como Senhor na nossa vida, de entrega a Ele. Todos os fiéis viviam unidos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e seus bens, dividia-nos por todos, segundo a necessidade de cada um. Unidos de coração, frequentavam todos os dias o templo, partiam o pão nas casas e tomavam a comida com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e cativando a simpatia de todo o povo. E o Senhor cada dia lhes ajuntava outros que estavam a caminho da salvação. Deixa eu só ver se tem alguma explicação aqui. Não, é isso mesmo. É que estava um asterisco na Bíblia, eu gosto sempre de ler observação, mas é só explicando o que era caminho aqui, mas é o mesmo significado. Então, para encerrar então o capítulo 2 aqui, e encerrar também as nossas explicações do dia, e o Senhor cada dia lhe ajuntava outros que estavam a caminho da salvação. Então a comunidade só ia crescendo. Gente, eu gosto muito de Pentecostes desde sempre, assim, desde que eu achei lá, desde a adolescência. E queria trazer essa explicação bem explicadinha, bem minuciosa para você. Se você também é conhecedor, se você achou que faltou alguma coisa, comenta para mim aqui embaixo, para que de repente eu até acrescento, faço um vídeo novo, eu não sei. A gente não pode deixar passar nenhum detalhe, porque tem gente que não tem esse conhecimento, tem gente que não recebeu essa palavra ainda. E nós que estamos aqui, a gente tem que aproveitar essa oportunidade de escrever aqui, de falar aqui, tá? Seja bem-vindo em falar, é muito bem-vindo o seu comentário, a sua informação, o seu conhecimento, porque o Espírito Santo dá acesso a todos e dá sabedoria a todos, desde que seja pedido a Ele. Então eu não sou a dona da verdade, eu estou contando do meu pouco estudo, do meu pouco conhecimento. Tenho pedido para Deus me dar muito discernimento para trazer essas explicações para vocês, para não falar nada errado, mas tenho medo de errar mesmo assim, né? Porque sou humana. Então, se faltou alguma coisa, acrescenta aqui, por favor. E se você gostou muito de alguma explicação que você não conhecia, comenta aqui também, para que assim eu receba seu feedback, para assim que eu melhore o conteúdo, que eu estude mais, tá bom? Quero deixar o meu beijo, até mais para vocês, até o próximo vídeo.